Se você está passando dificuldade financeira a ponto de ter que escolher entre comprar comida ou pagar o aluguel, se você já teve que esconder o choro dos seus filhos quando eles pediram um brinquedo simples que você não podia pagar, se você já sentiu a humilhação de ter seu cartão recusado na farmácia enquanto segurava o remédio que poderia salvar a vida de alguém que você ama, esta oração foi enviada diretamente do céu para você neste momento exato. Você não encontrou esta oração por acaso. Enquanto você dormia ontem à noite, após mais um dia de lutas financeiras, São Miguel Arcanjo esteve ao lado da sua cama e viu as lágrimas que molhavam seu travesseiro. Ele testemunhou sua angústia silenciosa, ouviu seus clamores internos, percebeu seu desespero disfarçado e imediatamente apresentou sua causa diante do trono de Deus. Hoje, ele próprio guiou seus dedos até este vídeo, porque chegou a hora da sua libertação financeira. A escuridão econômica que tem sufocado sua vida, aquela sensação constante de aperto no peito cada vez que uma conta chega, aquela dor de estômago crônica quando o mês ainda nem chegou à metade e o dinheiro já acabou, aquela vergonha que queima sua face quando você precisa pedir mais um empréstimo a alguém da família, tudo isso foi visto pelos olhos compassivos do Altíssimo. Sua batalha silenciosa contra a pobreza, aquela que você esconde por trás de sorrisos forçados e desculpas criativas, não passou despercebida no reino espiritual. Você que já vendeu objetos pessoais de valor sentimental apenas para colocar comida na mesa. Você que já ficou acordado noites inteiras tentando encontrar uma solução matemática impossível para fazer o pouco esticar até o final do mês. Você que já sentiu aquela dor profunda e indescritível ao ver seus filhos irem para a escola com material escolar velho e roupas desgastadas, enquanto os colegas exibiam itens novos. Você que já experimentou o terror paralisante de abrir uma notificação de despejo, de receber uma ligação de corte de energia, de ver o saldo negativo no banco quando ainda tinha cheques em aberto. Você não está mais sozinho nesta batalha. O céu inteiro se mobiliza hoje em seu favor. No exato momento em que você começou a ouvir esta oração, exércitos angélicos foram despachados com ordens específicas do próprio trono de Deus para quebrar as correntes invisíveis que têm aprisionado suas finanças. São Miguel Arcanjo, o mais poderoso dos guerreiros celestiais, recebeu autorização divina para usar sua espada flamejante e cortar todas as amarras espirituais que têm mantido você e sua família em um ciclo interminável de escassez, dívidas e miséria. São Miguel Arcanjo, comandante supremo das hostes celestiais, defensor invencível dos filhos de Deus, guerreiro incansável contra as forças das trevas, hoje nos prostramos diante de ti, com o coração despedaçado pela dor da insegurança financeira. Tu que derrotaste Lúcifer e seus anjos rebeldes, que os expulsaste do céu com autoridade incontestável, que proclamaste com voz de trovão, quem como Deus? Vem agora com todo o poder que te foi conferido e liberta esta vida, esta família, esta casa de toda a maldição de pobreza, de toda a opressão financeira, de toda a escravidão econômica. Tu que comandas exércitos inumeráveis de anjos guerreiros, que tens sob tuas ordens legiões de seres celestiais, que coordenas forças espirituais mais poderosas que qualquer potência terrena, mobiliza agora esses recursos divinos para transformar completamente a realidade financeira de quem clama por tua intervenção. Que tua espada de fogo corte todas as correntes invisíveis da escassez, que teu escudo de luz repela todas as setas da miséria, que tuas asas poderosas cubram toda a dimensão material desta vida com proteção contra a falta, contra a necessidade, contra a insuficiência. Tu que tens acesso direto ao trono da graça, que contemplas face a face a glória do Eterno, que recebes diretamente as ordens do Rei dos Reis, intercede agora por esta causa aparentemente impossível. Apresenta diante do Pai cada centavo que falta, cada conta vencida, cada dívida acumulada, cada necessidade não suprida, cada sonho adiado por falta de recursos. Mostra-lhe as lágrimas derramadas em segredo, as noites sem sono, as refeições puladas para que outros pudessem comer,
as humilhações sofridas, a dignidade ferida, a autoestima destroçada pelo martelo implacável da pobreza persistente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata, Pai de infinita misericórdia e inesgotável provisão, olha agora com compaixão para esta situação financeira, que parece não ter solução humana. Tu que alimentas os pássaros do céu, sem que eles semeiem ou colham. Tu que vestes os lírios do campo com esplendor superior ao de Salomão em toda a sua glória, manifesta agora teu cuidado paternal sobre esta família que sofre sob o jugo da instabilidade econômica. Tu vês além das aparências, Senhor. Vês que esta situação financeira crítica não é resultado de preguiça. Esta pessoa tem trabalhado incansavelmente, muitas vezes em múltiplos empregos, sacrificando saúde e tempo com a família apenas para sobreviver. Não é consequência de irresponsabilidade. Cada centavo tem sido contado, cada gasto tem sido calculado, cada recurso tem sido esticado até o limite do possível. Não é fruto de más escolhas. As decisões foram tomadas com as informações disponíveis no momento, com as limitações impostas pelas circunstâncias, com as restrições determinadas pela realidade. Tu compreendes, Pai, que este estado de penúria constante é resultado de sistemas injustos, de oportunidades negadas, de portas fechadas, de barreiras invisíveis, de tetos de vidro, de pontos de partida desiguais, de cargas não distribuídas equitativamente. É consequência de crises econômicas, de inflações descontroladas, de salários estagnados, de custos crescentes, de exploração laboral, de precarização do trabalho, de automatização sem redes de proteção, de globalização sem contrapartidas locais. Tu conheces também, Senhor, as raízes espirituais desta condição financeira. Vês os bloqueios energéticos que impedem o fluxo natural da prosperidade. Identificas as maldições ancestrais que passam de geração em geração como uma herança envenenada. Percebes as consequências atuais de pactos antigos, de alianças prejudiciais, de portas abertas ao adversário. Reconheces as palavras negativas pronunciadas, as sentenças limitantes declaradas, os decretos de escassez estabelecidos sobre esta linhagem familiar. E é por isso, Pai Santo, que hoje suplicamos não apenas por uma solução temporária, não apenas por um alívio momentâneo, não apenas por uma ajuda passageira. Pedimos uma intervenção radical, uma transformação completa, uma mudança estrutural nas finanças desta família, que não seja apenas mais um peixe para matar a fome de hoje, mas uma vara de pescar e o conhecimento para usá-la, não apenas um pão para saciar a fome imediata, mas uma plantação inteira que produza colheitas contínuas, não apenas uma moeda para pagar uma conta urgente, mas uma fonte permanente de recursos que nunca se esgote. São Miguel Arcanjo, por ordem expressa do Altíssimo, vem agora com todo o poder e autoridade que te foram concedidos e quebra todas as amarras espirituais que têm bloqueado a prosperidade nesta vida. Corta com tua espada invencível todo o laço ancestral de pobreza, todo pacto geracional de escassez, toda maldição familiar de miséria. Anula todo o trabalho espiritual feito para causar ruína financeira, todo bloqueio energético sobre os caminhos da abundância, toda manipulação oculta das circunstâncias econômicas. Neutraliza toda a inveja manifestada, todo olho gordo direcionado, toda palavra negativa proferida contra a prosperidade desta família. Expulsa todo o espírito de miséria, de falência, de desemprego, de falta, de necessidade, de dívida, de insolvência, de fracasso material. Vê, São Miguel, as cadeias invisíveis que aprisionam esta pessoa numa jaula financeira, aparentemente inescapável. Vê os bloqueios que se erguem como muralhas intransponíveis diante de cada tentativa de progresso econômico. Vê as dívidas que crescem como monstros insaciáveis, devorando recursos, consumindo esperanças, destruindo sonhos. Vê as portas que se fecham misteriosamente quando surge uma oportunidade promissora. Os negócios que fracassam sem explicação plausível, o dinheiro que desaparece inexplicavelmente, sem deixar frutos ou benefícios duradouros.
Com tua espada flamejante, corta agora todas essas correntes, derruba todas essas muralhas, extermina todos esses monstros, abre todas essas portas, restaura todos esses negócios, multiplica todos esses recursos. Que cada golpe da tua espada de luz seja um decreto de libertação financeira, uma sentença de prosperidade, uma ordem de abundância que nenhuma força contrária pode anular, que nenhum poder adverso pode revogar, que nenhuma autoridade hostil pode cancelar. Senhor Jesus Cristo, tu que multiplicaste pães e peixes para alimentar multidões, tu que transformaste água em vinho nas bodas de Caná, tu que fizeste o azeite da viúva não acabar durante a escassez, tu que proveste maná no deserto para um povo inteiro, tu que ordenaste que uma moeda fosse encontrada na boca de um peixe para pagar o imposto, manifesta agora teu poder multiplicador, tua capacidade transformadora, tua providência inesgotável, tua generosidade criativa nesta situação financeira, aparentemente sem solução. Que os recursos se multipliquem inexplicavelmente, que as dívidas sejam canceladas surpreendentemente, que as oportunidades surjam inesperadamente, que as portas se abram sobrenaturalmente, que as bênçãos financeiras cheguem abundantemente. Espírito Santo, tu que pairaste sobre as águas primordiais e trouxeste ordem ao caos, tu que inspiraste artesãos como Bezalel e Oliabê com habilidades extraordinárias, tu que capacitaste José para administrar o Egito durante a escassez, tu que deste a Salomão sabedoria incomparável, vem agora sobre esta situação financeira caótica e estabelece ordem divina. Inspira ideias criativas, soluções inovadoras, estratégias eficazes. Capacita para uma administração sábia, para decisões acertadas, para investimentos produtivos. Concede discernimento para identificar oportunidades genuínas, para reconhecer caminhos promissores, para evitar armadilhas disfarçadas de soluções. São Miguel Arcanjo, mobiliza agora os anjos da prosperidade, os mensageiros das boas novas financeiras, os agentes celestiais das oportunidades divinas. Que sejam enviados aos 4 cantos da terra para reunir os recursos destinados a esta família, para trazer as pessoas certas que serão instrumentos de bênção material, para afastar os exploradores que sugam energias e finanças, para abrir caminhos de provisão que nenhuma força humana poderia imaginar ou criar. Que estes seres celestiais trabalhem incansavelmente nos reinos invisíveis para gerar resultados visíveis, que movam energias espirituais para produzir manifestações materiais, que operem nos bastidores divinos para trazer à frente do palco da vida os milagres financeiros que esta pessoa tanto necessita. Envia anjos específicos para áreas específicas de necessidade. Anjos para o ambiente profissional, que influenciem superiores a reconhecerem o valor desta pessoa, que inspirem decisões de promoções e aumentos, que abram portas para novas funções melhor remuneradas, que protejam contra injustiças laborais, contra demissões arbitrárias, contra explorações salariais. Anjos para o campo dos negócios, que atraiam clientes, que favoreçam vendas, que facilitem parcerias vantajosas, que orientem investimentos certeiros, que multipliquem lucros, que minimizem perdas, que expandam mercados, que consolidem marcas. Anjos para a área dos estudos, que viabilizem bolsas, que destravem financiamentos educacionais, que proporcionem oportunidades de qualificação profissional que resultarão em melhores colocações no mercado. Anjos para o setor bancário, que intervenham em negociações de dívidas, que influenciem gerentes a oferecerem melhores condições de pagamento, taxas mais baixas, prazos mais longos, reduções de juros, liquidações facilitadas. Anjos para o campo imobiliário, que encontrem soluções habitacionais adequadas dentro das possibilidades financeiras atuais, que favoreçam aluguéis mais acessíveis, que facilitem financiamentos mais vantajosos, que viabilizem compras mais econômicas, que protejam contra despejos, contra aumentos abusivos, contra pressões imobiliárias. Anjos para a esfera do consumo diário, que orientem para compras mais conscientes, que revelem ofertas mais vantajosas, que mostrem alternativas mais econômicas,
que ensinem aproveitamentos mais eficientes, que previnam contra desperdícios desnecessários. São Miguel Arcanjo, intercede agora por esta situação específica que aflige o coração de quem ouve esta oração. Tu conheces os detalhes que nem foram mencionados, as circunstâncias particulares, os desafios concretos, as necessidades urgentes. Tu sabes exatamente quanto falta para quitar aquela dívida que tira o sono, para pagar aquela conta que já está no limite, para resolver aquela pendência que ameaça a estabilidade familiar. Tu vês claramente qual porta precisa ser aberta, qual oportunidade precisa surgir, qual recurso precisa ser liberado, qual contato precisa ser feito, qual decisão precisa ser tomada para que a situação financeira comece a mudar. Intercede por cada um desses pontos. Que tua intervenção seja precisa, eficaz, imediata. Que teu poder espiritual se manifeste em resultados materiais visíveis. Que tua autoridade celestial produza transformações terrenas concretas. Olha especialmente, São Miguel, para as necessidades mais urgentes, aquelas que não podem esperar, aquelas que ameaçam a sobrevivência básica, a segurança fundamental, a dignidade essencial desta família. O aluguel que vence em poucos dias e que, se não for pago, resultará em despejo. A prestação do carro que, se não for quitada, significará a perda do meio de transporte necessário para chegar ao trabalho. A conta de energia que, se não for liquidada, deixará a casa às escuras, os alimentos estragando na geladeira, os aparelhos eletrônicos essenciais sem funcionar. O plano de saúde que, se for cancelado por falta de pagamento, comprometerá o tratamento médico indispensável. A mensalidade escolar que, se não for honrada, interromperá a educação dos filhos, seu maior investimento para o futuro. Para cada uma dessas emergências, São Miguel providencia uma solução imediata, um recurso inesperado, uma ajuda surpreendente. Que chegue o dinheiro exato no momento preciso, que apareça a quantia necessária na hora certa, que surja o valor indispensável quando mais se precisa. Que seja por meios convencionais ou extraordinários, por canais conhecidos ou inesperados, por fontes habituais ou surpreendentes. O importante é que a provisão chegue, que a necessidade seja suprida, que a crise seja evitada. E para as necessidades de médio e longo prazo, aquelas que vão além da sobrevivência imediata, que envolvem estabilidade duradoura, segurança permanente, prosperidade crescente, São Miguel estabelece fundamentos sólidos, estruturas firmes, sistemas eficientes. Que não seja apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação definitiva, não apenas uma solução temporária, mas uma mudança permanente, não apenas uma ajuda passageira, mas uma restauração completa da vida financeira. Pai Santo, remove todo bloqueio mental, toda limitação psicológica, toda crença negativa sobre dinheiro e prosperidade que possa estar sabotando inconscientemente o progresso financeiro desta pessoa. Liberta-a de conceitos errôneos como dinheiro é sujo, riqueza é pecado, pobreza é virtude, não mereço abundância, pessoas como eu nunca enriquecem, sempre serei pobre, dinheiro traz problemas, prosperidade corrompe. Substitui essas programações limitantes por verdades libertadoras, que a prosperidade é bênção divina quando usada com sabedoria e generosidade, que a abundância é multiplicadora quando compartilhada com justiça e amor, que os recursos materiais são ferramentas para realizar o bem, aliviar sofrimentos, desenvolver potenciais, concretizar sonhos que glorificam o Criador e beneficiam a humanidade. Cura também, Senhor, os traumas financeiros que marcaram profundamente a psique desta pessoa. O trauma de ter crescido em extrema pobreza, vendo os pais se humilharem para conseguir o básico. O trauma de ter passado fome, de ter sentido no próprio corpo a dor da privação material. O trauma de ter sido ridicularizado na escola por usar roupas velhas, materiais de segunda mão, calçados desgastados. O trauma de ter visto a família perder tudo em uma falência, em uma crise econômica, em um golpe financeiro.
O trauma de ter experimentado despejo, corte de serviços essenciais, perda de bens importantes. O trauma de ter vivido a vergonha pública do nome sujo, do cartão recusado, do cheque devolvido. Esses traumas criaram cicatrizes emocionais que interferem na relação atual com o dinheiro, que distorcem a percepção da realidade financeira, que provocam reações desproporcionais às situações econômicas, que induzem comportamentos autodestrutivos em relação a recursos materiais. Medo paralisante que impede decisões financeiras necessárias. Ansiedade consumidora que leva a gastos compulsivos como mecanismo de compensação. Apatia resignada que não vê sentido em tentar melhorar a situação. Agressividade defensiva que afasta pessoas que poderiam ajudar. Vergonha imobilizadora que não permite pedir auxílio quando necessário. Culpa corrosiva que não deixa desfrutar das melhoras quando elas ocorrem. Que o bálsamo divino cure todas essas feridas, que a luz celestial dissipe todas essas sombras, que o amor eterno preencha todos esses vazios, que uma nova relação com o dinheiro seja estabelecida, uma relação saudável, equilibrada, madura, livre de traumas passados, de medos irracionais, de comportamentos compulsivos, de padrões destrutivos. Que os recursos materiais sejam vistos como o que realmente são, meios, não fins, ferramentas, não identidades, bênçãos, não maldições, oportunidades, não fardos, responsabilidades, não direitos, dádivas a serem compartilhadas, não posses a serem acumuladas. São Miguel Arcanjo, sabemos que muitas vezes as dificuldades financeiras têm raízes mais profundas do que conseguimos perceber. Há heranças negativas que passam de geração em geração. Há padrões destrutivos que se repetem em linhagens familiares. Há palavras de maldição pronunciadas por ancestrais que ainda ecoam no presente. Há traumas relacionados a dinheiro que foram transmitidos inconscientemente. Há votos de pobreza feitos em contextos religiosos distorcidos que ainda afetam as finanças de descendentes que nem conhecem essa história. Com tua espada flamejante, corta agora todas essas raízes ancestrais de limitação financeira. Que o sangue purificador de Cristo lave toda a árvore genealógica desta família. Que os pecados financeiros dos antepassados, ganância, desonestidade, exploração, mesquinharia, desperdício e irresponsabilidade, não mais contaminem as finanças dos descendentes. Que as maldições econômicas nunca terão nada, sempre viverão na miséria, jamais prosperarão, morrerão na pobreza, sejam transformadas em bênçãos de abundância, segurança, prosperidade, generosidade. Que os traumas financeiros, falências, golpes, roubos, perdas, humilhações, sejam curados e não mais determinem o relacionamento atual com o dinheiro. Que os votos religiosos mal compreendidos, que confundiram simplicidade com miséria, desprendimento com escassez, humildade com pobreza, sejam anulados e substituídos por uma compreensão saudável da prosperidade como bênção divina. Olha também, São Miguel, para possíveis causas espirituais das dificuldades financeiras presentes. Se houve pactos conscientes ou inconscientes com forças contrárias a Deus visando ganhos materiais, que sejam agora quebrados definitivamente. Se houve aquisição de bens por meios desonestos, que haja arrependimento sincero e restituição justa na medida do possível. Se houve participação em rituais, cerimônias, práticas que envolveram dinheiro e que abriram portas espirituais perigosas, que essas portas sejam agora fechadas permanentemente. Se houve consagrações de recursos a entidades que não são o Deus verdadeiro, que esses laços sejam cortados completamente. Se houve maldições financeiras lançadas por pessoas com intenções negativas, que esses decretos sejam anulados totalmente. Corta também, São Miguel, todas as consequências negativas de decisões financeiras equivocadas do passado. Muitas vezes carregamos por anos, por décadas, os efeitos de escolhas mal feitas, de caminhos errados seguidos, de conselhos inadequados aceitos, de oportunidades perdidas, de investimentos fracassados, de negócios mal sucedidos, de parcerias desastrosas,
de compras impulsivas, de empréstimos imprudentes, de fianças irresponsáveis, que tua espada de luz interrompa o fluxo dessas consequências. Que o ciclo de efeitos negativos seja quebrado, que a cadeia de resultados prejudiciais seja rompida. Que a espiral de desfechos danosos seja interrompida. Que um novo ciclo de consequências positivas seja iniciado. Que uma nova cadeia de resultados benéficos seja estabelecida. Que uma nova espiral de desfechos favoráveis seja instaurada. Vê, São Miguel, os talentos, as habilidades, as competências, os conhecimentos, as experiências que esta pessoa possui e que podem ser transformados em recursos financeiros. Muitas vezes, há tesouros escondidos, potenciais não explorados, capacidades subutilizadas, dons subaproveitados. Ajuda esta pessoa a identificar essas riquezas interiores, a desenvolvê-las adequadamente, a posicioná-las estrategicamente, a valorizá-las justamente, a oferecê-las apropriadamente no mercado, a receber por elas o reconhecimento financeiro merecido. Que talentos adormecidos despertem, que habilidades latentes se manifestem, que competências ignoradas se revelem, que conhecimentos acumulados se transformem em soluções procuradas, que experiências vividas se convertam em serviços valorizados. Orienta também, São Miguel, para novas possibilidades, novos caminhos, novas áreas, novos mercados, novos nichos que esta pessoa talvez nem tenha considerado, mas que podem ser fontes promissoras de recursos financeiros. Às vezes, a solução para uma crise financeira está em uma direção completamente diferente da que estamos olhando, em um campo totalmente distinto do que estamos explorando, em uma abordagem radicalmente oposta à que estamos utilizando. Abre os olhos espirituais desta pessoa para essas novas possibilidades, expande sua visão para esses novos horizontes, amplia sua percepção para essas novas oportunidades. E dá-lhe coragem para explorar caminhos desconhecidos, para tentar abordagens diferentes, para arriscar em territórios novos, sempre com sabedoria, com discernimento, com orientação divina. São Miguel Arcanjo estabelece agora um escudo de proteção ao redor das finanças desta família. Que nenhuma força negativa consiga penetrar esta barreira espiritual. Que nenhuma energia destrutiva consiga afetar os recursos presentes ou futuros. Que nenhuma influência maligna consiga comprometer a estabilidade econômica que está sendo restaurada. Que nenhum ataque do inimigo consiga roubar as bênçãos financeiras que estão sendo liberadas. Que este escudo seja impenetrável contra toda inveja, toda ganância alheia, toda manipulação, toda exploração, toda trapaça, toda injustiça que possa ameaçar o patrimônio material e a segurança financeira desta casa. Que este escudo proteja não apenas contra ataques externos, mas também contra fragilidades internas. Que bloqueie não somente influências malévolas de fora, mas também tendências destrutivas de dentro. Que impeça tanto a inveja dos outros quanto a própria imprudência, tanto a cobiça alheia quanto a própria impulsividade, tanto a manipulação externa quanto a própria falta de disciplina. Que seja uma barreira protetora completa, abrangente, integral, que guarde as finanças desta família em todas as dimensões, em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Senhor Deus, dá também sabedoria para administrar os recursos que serão liberados. Que não haja desperdício, impulsividade, irresponsabilidade, ganância, apego excessivo, vaidade, ostentação. Que haja planejamento, disciplina, prudência, generosidade, gratidão, desapego saudável, simplicidade. Que o dinheiro seja instrumento de bênção, não objeto de idolatria. Que a prosperidade seja meio para servir, não fim para acumular. Que a abundância seja compartilhada com justiça, não usufruída com egoísmo. Que os recursos materiais sejam administrados com a consciência de que somos apenas mordomos temporários dos bens eternos, apenas administradores provisórios das riquezas divinas. Que a gratidão
seja o fundamento de toda esta nova fase financeira. Gratidão por cada centavo que entra, por cada conta que é paga, por cada necessidade que é suprida, por cada recurso que é multiplicado. Que a generosidade seja o princípio operante desta nova realidade econômica. Generosidade para com os mais necessitados, para com as causas justas, para com os projetos transformadores, para com as obras de fé. Que a sabedoria seja a conselheira constante de todas as decisões financeiras. Sabedoria para investir no que realmente importa, para economizar sem mesquinharia, para gastar sem desperdício, para multiplicar sem ganância, para compartilhar sem imprudência. Neste momento, com toda a fé que há em seu coração, escreva nos comentários: São Miguel Arcanjo quebra todas as maldições financeiras da minha vida e da minha família. Faça isso como um ato concreto de fé, um gesto visível que materializa sua confiança na intervenção divina, uma declaração pública que ativa forças espirituais poderosas. Ao escrever este comentário, visualize as cadeias financeiras sendo quebradas, as dívidas sendo canceladas, as portas de prosperidade sendo abertas, os recursos fluindo abundantemente, a segurança material sendo estabelecida permanentemente. Este simples ato é como plantar uma semente no solo celestial, uma semente que será regada por anjos, cultivada por arcanjos, abençoada pelo próprio Deus e que produzirá frutos de prosperidade em sua vida terrena. Cada comentário fortalece a corrente espiritual que está sendo formada, cada nome escrito é registrado no livro da libertação financeira, cada declaração de fé é uma chama que se une ao fogo divino que está consumindo as raízes da escassez. Não é apenas uma ação virtual, é um posicionamento espiritual. Não é apenas uma interação com um vídeo, é uma conexão com forças celestiais. Não é apenas um texto digitado, é um decreto proclamado. E quando nos unimos em uma só voz, em uma só fé, em um só propósito, o céu inteiro se mobiliza, as potestades se alinham, os anjos se posicionam, os arcanjos se levantam, e o impossível se torna possível, o intransponível se torna transponível, o insolúvel se torna solúvel. Há poder na unidade espiritual, há força na concordância de propósito, há autoridade na confluência de fé. Quando centenas, milhares de pessoas escrevem seus nomes, declaram sua fé, proclamam sua confiança na intervenção divina, uma energia poderosa é liberada, uma força transformadora é ativada, um movimento celestial é iniciado. São Miguel Arcanjo recebe cada um desses comentários como uma autorização espiritual, como um convite formal, como uma permissão expressa para agir em favor daquela vida, daquela família, daquela situação financeira. E ele responde imediatamente, mobilizando recursos celestiais, direcionando forças angélicas, coordenando intervenções divinas personalizadas para cada caso específico, para cada necessidade concreta, para cada desafio particular. São Miguel Arcanjo, guerreiro celestial que não conhece derrota. Hoje declaramos guerra espiritual contra tudo o que tem causado miséria, escassez, dívidas, instabilidade financeira na vida de quem ouve esta oração. Não aceitamos mais a falta como destino, a necessidade como sentença, a pobreza como fatalidade. Não nos conformamos mais com contas atrasadas, com geladeiras vazias, com roupas gastas, com remédios inacessíveis, com moradias precárias, com oportunidades negadas, com sonhos abandonados por falta de recursos. Tudo isso não faz parte do plano divino para vidas criadas à imagem e semelhança de um Deus de abundância, de um Pai que se deleita em dar boas dádivas aos seus filhos, de um Senhor que prometeu vida plena, não sobrevida miserável. Com a autoridade que nos foi dada como filhos de Deus, unidos à tua força celestial, expulsamos todo espírito de pobreza, todo demônio de escassez, toda entidade de miséria, toda força de limitação financeira. Declaramos que as algemas econômicas estão quebradas, que as cadeias materiais estão rompidas, que os grilhões da falta estão despedaçados.
Proclamamos que um novo tempo de prosperidade está estabelecido, que um novo ciclo de abundância está iniciado, que uma nova era de estabilidade financeira está instaurada. Decretamos que onde havia dívida, agora há quitação. Onde havia escassez, agora há fartura. Onde havia falta, agora há provisão. Onde havia bloqueio, agora há fluidez. Onde havia estagnação, agora há crescimento. Onde havia falência, agora há recuperação. Onde havia perda, agora há multiplicação. Esta não é uma oração passiva, de quem apenas espera a intervenção divina. É uma declaração ativa, de quem se posiciona com fé e coragem para enfrentar forças espirituais que operam na dimensão financeira. É um posicionamento firme de quem não aceita mais viver na prisão da instabilidade econômica. É um grito de guerra de quem se reconhece herdeiro de promessas divinas de provisão e abundância. É uma proclamação de autoridade de quem sabe que, em nome do Senhor dos Exércitos, nenhuma arma forjada contra nossas finanças prosperará. Nenhuma língua que se levantar para amaldiçoar nossos recursos prevalecerá. Nenhuma força que tentar bloquear nossa prosperidade terá sucesso. Hoje declaramos com a autoridade que nos foi dada como filhos de Deus que o reino das trevas não prevalecerá sobre nossas finanças. Declaramos que os planos do inimigo para nossa ruína material serão frustrados, que suas estratégias para nossa miséria econômica serão desmascaradas, que suas armadilhas para nosso endividamento serão expostas, que seus ataques para nossa falência serão neutralizados. Declaramos que toda maldição de pobreza terá que se curvar ao poder do nome de Jesus, que toda sentença de escassez terá que ceder à paz de Cristo, que toda condenação à miséria terá que fugir diante da autoridade do Espírito Santo. Declaramos que nossos recursos são territórios sagrados onde o mal não tem permissão para se manifestar. Declaramos que nossas finanças estão sob o domínio do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e, portanto, são fortalezas de luz onde as trevas não conseguem penetrar. Declaramos que nossos bens materiais estão sob a proteção do sangue de Jesus e, portanto, são refúgios de paz onde nenhuma presença perturbadora, nenhuma energia negativa, nenhuma influência maligna pode permanecer. Neste momento, visualize São Miguel Arcanjo de pé ao seu lado, imponente, radiante, invencível. Sua espada flamejante está erguida, pronta para cortar todas as amarras financeiras que têm limitado sua vida. Esta espada emite uma luz tão intensa que derrete as cadeias da escassez, que dissolve os bloqueios da prosperidade, que desintegra as barreiras da abundância. Veja esta luz envolvendo sua casa, seus documentos financeiros, seu local de trabalho, seus empreendimentos, seus projetos, seus sonhos materiais. Sinta esta luz penetrando sua mente, dissipando conceitos limitantes sobre dinheiro, eliminando crenças negativas sobre prosperidade, apagando memórias traumáticas relacionadas a finanças, instalando novos padrões de pensamento abundante. Esta luz está agora se espalhando por todas as áreas da sua vida financeira. Está entrando em sua carteira, multiplicando os recursos, está visitando sua conta bancária, equilibrando os números, está percorrendo suas dívidas, encontrando soluções. Está iluminando seu currículo, atraindo oportunidades. Está brilhando sobre seus talentos, revelando fontes de renda. Está reluzindo sobre seus projetos, manifestando apoiadores. Está resplandecendo sobre seus bens, aumentando seu valor. Está cintilando sobre seus investimentos, maximizando seus retornos. Sinta esta proteção celestial se tornando cada vez mais tangível, cada vez mais real, cada vez mais eficaz. Não é apenas uma visualização, uma técnica mental, um exercício psicológico. É uma realidade espiritual que está gerando consequências materiais, que está produzindo resultados financeiros, que está transformando circunstâncias econômicas. São Miguel Arcanjo não é um símbolo, uma metáfora, uma representação abstrata. Ele é um ser celestial real, um guerreiro espiritual concreto, um defensor divino atual que foi designado pelo próprio Deus
para lutar batalhas que transcendem nossa capacidade humana, para quebrar cadeias que excedem nossa força terrena, para abrir portas que superam nossa possibilidade física. A partir de hoje, esta proteção financeira se estabelece como um decreto celestial, como uma determinação divina, como uma realidade espiritual que se manifestará progressivamente em sua vida material. As sementes da prosperidade estão sendo plantadas agora. Algumas germinarão rapidamente, trazendo resultados imediatos, soluções urgentes, provisões instantâneas para as necessidades mais prementes. Outras crescerão gradualmente, desenvolvendo frutos a médio prazo, estabelecendo bases para uma segurança financeira constante, construindo fundamentos para uma estabilidade econômica duradoura. Outras ainda amadurecerão lentamente, preparando colheitas futuras, planejando abundância a longo prazo, garantindo prosperidade para gerações vindouras. Mantenha seu coração atento, seus olhos abertos, sua mente alerta para reconhecer essas manifestações quando elas começarem a ocorrer. Às vezes elas virão de formas surpreendentes, por caminhos inesperados, através de pessoas improváveis. Às vezes serão tão sutis que apenas um espírito observador poderá perceber o início da mudança. Às vezes serão tão graduais que somente olhando para trás você perceberá o quanto sua situação financeira já melhorou. Outras vezes serão tão evidentes, tão impactantes, tão extraordinárias, que ninguém poderá negar que foi uma intervenção sobrenatural, uma manifestação divina, um milagre financeiro. Quando esses sinais de prosperidade começarem a aparecer, não os atribua à coincidência, ao acaso, à sorte. Reconheça neles a mão de Deus operando através de São Miguel Arcanjo. Agradeça cada centavo a mais que entra, cada conta que consegue pagar, cada dívida que consegue quitar, cada necessidade que consegue suprir, cada sonho que consegue realizar. A gratidão é o solo fértil onde a prosperidade continua a crescer, a abundância continua a fluir, a provisão continua a se multiplicar. O reconhecimento é o combustível que mantém acesa a chama da intervenção divina, que sustenta o fogo da manifestação celestial, que alimenta a luz da bênção espiritual. E lembre-se sempre, a prosperidade que está sendo liberada em sua vida não é um fim em si mesma, não é uma conquista pessoal, não é um tesouro privado, é um meio para propósitos maiores, é um instrumento para desígnios divinos, é um recurso para projetos celestiais. Que os valores que governam o uso desses recursos sejam os mesmos que regem o reino de Deus: justiça, generosidade, solidariedade, compaixão, amor. Que a abundância que você está recebendo transborde para outros, especialmente para os mais necessitados, para os mais vulneráveis, para os mais esquecidos. Que suas finanças libertas se tornem fonte de libertação para muitos, que sua prosperidade restaurada se transforme em restauração para muitos, que sua segurança material estabelecida se converta em proteção para muitos. Senhor Deus, fonte de toda a abundância e Pai de toda a provisão, nós te agradecemos por ouvir esta oração, por ver esta necessidade, por atender este clamor. Agradecemos pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, pela manifestação eficaz de sua proteção celestial, pela realização concreta de sua missão espiritual. Agradecemos por cada porta que será aberta, por cada dívida que será quitada, por cada recurso que será multiplicado, por cada necessidade que será suprida, por cada sonho que será realizado. Agradecemos porque sabemos que nenhuma prece sincera fica sem resposta, que nenhuma lágrima financeira passa despercebida, que nenhum clamor por provisão é ignorado. Confiamos em tua providência, que nunca falha, em tua fidelidade, que nunca vacila, em teu amor, que nunca se esgota. São Miguel Arcanjo, antes de encerrarmos esta oração, queremos te pedir: permanece vigilante, atento, alerta sobre as finanças desta família. Não te afastes nem por um momento da dimensão material desta vida. Que tua proteção seja constante sobre os recursos,
Que tua vigilância seja ininterrupta sobre os bens, que tua luz nunca se apague sobre os empreendimentos. Guarda cada transação durante o dia, protege cada investimento durante a noite. Acompanha cada negociação, defende cada patrimônio, fortalece cada iniciativa, consola em cada dificuldade temporária. Que a pessoa que ouviu esta oração sinta sempre tua presença guiando suas decisões financeiras, inspirando suas escolhas econômicas, iluminando seus caminhos materiais. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano e transcende toda a segurança material, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o medo da falta dê lugar à confiança na provisão, que a ansiedade pelos recursos ceda espaço à serenidade da fé, que a confusão sobre decisões financeiras seja substituída pela clareza do discernimento, que a fraqueza diante dos desafios econômicos se transforme em força para enfrentá-los, que a escuridão da insegurança material seja dissipada pela luz da proteção divina. Que cada dia seja vivido com a certeza da providência celestial, com a segurança do cuidado paternal, com a paz que só o céu pode dar mesmo em meio às turbulências econômicas deste mundo, e que ao final desta jornada terrena, todos possamos prestar contas com alegria de como administramos os recursos que nos foram confiados, de como multiplicamos os talentos que nos foram dados, de como compartilhamos as bênçãos que nos foram concedidas. Se esta oração tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também precisa de libertação financeira. Inscreva-se em nosso canal para receber diariamente orações poderosas que transformarão sua vida espiritual. Você deseja uma proteção financeira ainda mais completa? Torne-se um membro dos escolhidos de Deus e tenha acesso a vídeos exclusivos de orações especiais, meditações guiadas e rituais de proteção financeira que não compartilhamos publicamente. O link está disponível em nosso perfil. Não espere mais para fortalecer seu escudo financeiro. A batalha pela sua prosperidade é real, mas os escolhidos de Deus já têm a vitória garantida. Escreva agora nos comentários: São Miguel Arcanjo, quebra todas as maldições financeiras da minha vida. E faça parte desta corrente poderosa de oração.